Ele foi campeão do mundo, 2 vezes, mas quase ninguém lembra dele. Pouca gente fala disso. Mas antes de ser conhecido como Zito, existia um nome: José Eli de Miranda. Um menino simples, nascido em Roseira, no dia 8 de agosto de 1932. Um lugar pequeno, escondido no interior de São Paulo, mas que revelou um gigante, um líder, um capitão, um dos jogadores mais importantes da história do futebol brasileiro, e mesmo assim, esquecido por muitos. Início da carreira. Antes de ser campeão do mundo, antes de virar lenda, Zito começou como muitos brasileiros, no futebol amador, jogando pelo SC Roseira, na sua cidade natal. Depois, teve uma passagem pelo time de Pindamonhangaba, mas foi no Esporte Clube Taubaté que tudo começou a ganhar forma. Ali, ele virou volante e rapidamente ganhou espaço, virou titular, mostrando algo que já chamava a atenção: liderança. Se você gosta de histórias do futebol raiz, daquelas que quase ninguém conta, já segue o canal agora. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha com quem vive futebol de verdade. O vídeo completo já está no canal. Não perde essa história, porque aqui, a história completa não é só contada, ela é revivida. A chegada ao Santos, em 1952, com apenas 19 anos. Zito chegou ao Santos Futebol Clube, e ali não foi só mais um jogador, foi o início de uma história eterna. Sua estreia aconteceu na Vila Belmiro, com vitória por 3-1, mas ninguém imaginava que aquele jovem se tornaria um dos maiores da história do clube. O gerente do futebol Zito ganhou um apelido que dizia tudo sobre ele. O gerente, dentro de campo, ele mandava, organizava, corrigia, comandava o time. O técnico confiava tanto nele que dava liberdade total. Zito decidia, Zito liderava, Zito controlava o jogo e não aceitava acomodação. Mesmo com o jogo ganho, ele gritava, cobrava, queria mais, sempre mais. Existe uma história que define quem ele era. Durante uma excursão na Europa, o Santos estava perdendo por 4-1. Zito estava doente. Nem jogando ele estava, mas não aguentou ver aquilo. Desceu até o vestiário e decidiu entrar. Só na conversa, na liderança, no grito, organizou o time, motivou os jogadores e mudou completamente a postura da equipe, porque ele não era só jogador, era líder. Zito jogou no Santos por 15 anos, de 1952 a 1967. Foram mais de 700 jogos, mais de 50 gols e um número impressionante de títulos, 22 conquistas. Muitas delas, como capitão, ele se tornou o volante que mais fez gols na história do clube, um dos maiores ídolos do Santos, um símbolo de liderança no futebol, seleção e desafios na seleção brasileira de futebol. Zito também fez história. Foi campeão do mundo, Copa do Mundo, FIFA de 1958, Copa do Mundo, FIFA de 1962 e ainda participou da Copa de 1966. Mas nem sempre o futebol foi vitória. Na preparação para aquele Mundial, um grupo gigante de jogadores foi convocado. 47 nomes, uma seleção cheia de estrelas, com lendas como Pelé Garrincha, Jairzinho Gerson. Mas no final, apenas 22 seguiram para a Inglaterra. E a campanha não foi como o esperado. Uma frustração, uma das poucas na carreira de Zito. Títulos e glória. Quando a gente fala de história, não dá para falar só de talento. Tem jogador que joga bem e tem jogador que vence. E o Zito venceu como poucos. No Santos Futebol Clube, ele não foi só importante, ele foi fundamental. Foram anos dominando o futebol, colecionando títulos e construindo uma das eras mais vitoriosas da história. No Campeonato Paulista, levantou taças em 1955, 1956, 1958, 1960,
1961, 1962, 1964, 1965, 1967. Uma sequência absurda, mas não parou por aí. No cenário nacional, foi campeão brasileiro, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965. O Santos Futebol Clube dominava o Brasil e o mundo também. Zito foi peça-chave nas conquistas da Copa Libertadores da América de 1962 e 1963, Copa Intercontinental de 1962 e 1963, ou seja, campeão da América e campeão do mundo. Mais do que isso, ele era o capitão, o líder, o homem que organizava tudo dentro de campo, e ainda conquistou o Torneio Rio-São Paulo em 1959, 1963, 1964 e 1966. Um domínio completo. Uma era inesquecível, glória com a seleção. Mas se no clube ele já era gigante, na seleção brasileira de futebol ele virou eterno. Zito foi campeão do mundo, não uma, mas 2 vezes. Copa do Mundo, FIFA de 1958, Copa do Mundo, FIFA de 1962. Em 1958, começou como reserva, mas quando entrou, nunca mais saiu. Virou titular, virou peça-chave, virou campeão, e em 1962 foi além. Marcou gol na final. Sim, um volante, decidindo uma Copa do Mundo. Isso não é comum. Isso é coisa de jogador diferente, mais que títulos. Mas talvez o mais impressionante não sejam as taças, seja o respeito. Zito não era só um jogador vencedor, ele era o equilíbrio do time, o líder silencioso, o homem que fazia tudo funcionar. Enquanto o ataque brilhava, ele organizava. Enquanto o mundo olhava para os craques, ele fazia o time vencer. E é por isso que até hoje ele é lembrado como o gerente, o líder, o coração do time. A história de Zito não termina dentro de campo. Ela continua viva em cada jogador que ele ajudou a formar. Após encerrar a carreira, o eterno capitão do Santos Futebol Clube seguiu no futebol, mas agora nos bastidores. Foi ali que ele revelou talentos que marcariam gerações. Entre eles, um garoto chamado Neymar. Zito viu algo diferente naquele menino de apenas 11 anos e não pensou 2 vezes. Esse precisa ser contratado agora. E o resto é história. Além de Neymar, também ajudou a revelar nomes como Robinho e Gabriel Barbosa. Ou seja, o legado dele atravessou gerações. Mas em 2015, o futebol brasileiro perdeu um gigante. No dia 14 de junho, aos 82 anos, Zito faleceu na cidade de Santos, após complicações de um AVC. O país parou, o Santos entrou em luto, e o mundo do futebol prestou homenagens. Neymar, emocionado, escreveu: "Não tenho palavras. Obrigado por tudo que fez por mim." Robinho também se despediu. "Obrigado por tudo. Descanse em paz." E até grandes nomes como Cafu reconheceram: Zito não foi apenas um jogador, foi um líder, um formador, um verdadeiro capitão, dentro e fora de campo. E talvez a melhor forma de resumir tudo isso seja simples. Zito não jogava sozinho. Ele fazia todo mundo ao redor jogar melhor. Por isso, ele não foi só um volante. Ele foi o coração de uma das maiores equipes da história do futebol. Zito pode ter partido, mas nunca foi embora. Porque quem marca época, quem constrói história, quem lidera gerações, não desaparece. Fica na memória, na história e no coração do futebol. Porque mais do que jogador, Zito foi liderança, foi alma, foi o verdadeiro capitão. Se você gosta de histórias do futebol raiz, daquelas que quase ninguém conta, já segue o canal agora. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha com quem vive futebol de verdade. Porque aqui, a história completa
não é só contada, ela é revivida.